Bom, eu sou Patrícia Vargas, sou moradora de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. É, tenho 30 anos de proteção dos animais e venho, durante esse tempo, lutando pela causa animal, pela proteção animal, né? Todos, quem me conhece sabe. Nós vamos fazer essa é uma das séries, uma das demais séries de lives que vamos fazer durante essa caminhada aí, que é muito importante. Ela fala de saúde, essa fala de saúde pública. Hoje é Dia Nacional da Saúde Pública. Nasceu no dia 5 de agosto o sanitarista responsável pela erradicação da febre amarela, da peste e da varíola no Brasil. É o Oswaldo Cruz. Ele nasceu em 1872. Saúde comunitária é um tema muito importante para todos nós. É um tema muito importante para todos nós. E hoje nós vamos receber o Dr. Antônio Moraes Neto, que é pesquisador da Fiocruz. Ele é do Laboratório de Inovações em Terapia de Ensino e Bioprodutos e coordenador do curso de Saúde Comunitária. Ele tem 10 anos, fez 10 anos ano passado, e está há 30 anos na Fiocruz. E certamente vai nos dizer muita coisa interessante aqui. Vamos chamar o doutor Oswaldo Antônio. Boa noite. Desculpa, por favor. A gente tentando entrar, mas a internet não está colaborando muito. Só me perdoe. São falhas que ocorrem. Minha primeira live hoje, que é outra, nós fizemos pelo Instagram. Essa nós estamos fazendo pelo Face. É um prazer, é uma honra estar com o senhor, conhecer o senhor. Patrícia, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas já escutei falar muito bem do senhor. Fiquei muito nervosa por causa da sua inteligência, de tanto que você sabe sobre saúde comunitária, que é uma área que eu sou apaixonada, né? Então, é muito importante essa live para mim, como para todos nós que estamos assistindo, né? Seja bem-vindo. É um prazer conhecer o senhor. Muito obrigado. Boa noite, Patrícia. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, que foi feito a mim. Também é uma honra estar com você, né, ainda mais que você é uma pessoa que, enfim, além de ser moradora de Itaperuna, que é um município muito querido, né, é uma pessoa que tem, né, no seu DNA a questão do cuidado, né, enfim, da saúde, do cuidado com os animais, enfim. Eu realmente eu admiro pessoas assim, sabe? Eu acho que a gente, hoje, com tanta coisa acontecendo, né, as pessoas precisam, enfim, ser do bem, né? Fazer as coisas boas para esse mundo e realmente é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa muito simples, você vai ver, enfim, eu acho que não tem essa formalidade do doutor e tal, né? Que eu acho que o doutor ele serve, né? Porque o doutor ele está assim, a serviço da população, né? Está preocupado, né? Com o bem comum. Então, eu acho que é o mesmo tipo de preocupação, o mesmo tipo de preocupação sua, e eu acho que nós somos iguais, sem problema, sabe? Eu acho que não precisa se preocupar com o doutor, não, tá? Com me chamar de doutor. Aí, para começar, vamos falar de uma dessas experiências. Aí o senhor fala para a gente sobre saúde comunitária, como que você vê a importância da saúde comunitária nos municípios,
Explica pra gente o porquê desse nome saúde comunitária. Bom, uma excelente pergunta, né? O conceito de saúde comunitária, ele simboliza a compreensão de uma saúde de forma ampla, né? Então, esse conceito ele não está ligado só apenas ao bem-estar físico, né? Mas também ele está ligado à questão social e à questão ambiental, tá certo? Então, é um tema central na gestão pública, uma etapa primária, né, para a gente alcançar esse objetivo é reduzir, então, lutar para reduzir as inequidades, as desigualdades que existem entre grupos, entre membros da população, né? E para isso é preciso entender o ambiente, né? A estrutura social, os determinantes sociais. Determinantes sociais são fatores ligados, né, relacionados às condições em que as pessoas vivem e trabalham, tá certo? Então é preciso entender os determinantes sociais, o ambiente, a estrutura social e a distribuição de recursos, né, entre outras coisas, né? Então, assim, de uma perspectiva da saúde comunitária, a saúde não é simplesmente definida como um estado livre de doença, né? Mas como a capacidade da pessoa ser resiliente. O que é ser resiliente? A pessoa conseguir, né, lidar com os novos desafios, com as novas questões, com as novas dificuldades e também se adaptar a essas mudanças que vão acontecer ao longo da vida da pessoa. Verdade. Muito interessante. Eu gosto muito, acho muito legal esse tema de saúde comunitária. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o curso que você... Sim. O curso, então, ele nasceu, o curso se chama Saúde Comunitária, uma construção de todos, né? Esse nome, né, ele veio, né, de uma concepção, né, que foi baseada principalmente num dos poemas conhecidos, né, na obra de Guimarães Rosa, né, o Grande Sertão Veredas, onde, né, você tem lá o conceito de nação, Estado, identidade e grupo. E esse romance, ao abolir metaforicamente as fronteiras, né, propõe a construção de uma identidade múltipla, de uma identidade aberta, plural, ou seja, de uma definição, né, de que o grupo representa, né, uma identidade única. Então, a partir daí, então, como é que o curso nasceu? O curso nasceu no Fórum do Movimento Social de Manguinhos. O Fórum do Movimento Social de Manguinhos, né, ele é uma instância que ele contém diversas comunidades, né, de Manguinhos. Manguinhos é um bairro onde se situa a Fiocruz, né? E a Fiocruz, no seu entorno, tem diversas comunidades ali, né, de baixa renda no seu entorno. E nesse fórum no Movimento Social de Manguinhos, né, os representantes dessas comunidades se reúnem, né, e conversam, né, com as pessoas da Fiocruz, né? Então, o curso surgiu a partir, né, de uma demanda das comunidades,
dessas comunidades de áreas vulneráveis, né? A partir da sua própria cultura e da sua própria realidade. É muito Tá? importante. E da necessidade, né, legítima da sociedade poder conversar, né, poder dialogar, né, com a academia, com a Fiocruz. Tá certo? Então, o que ali as pessoas então iniciaram foi um diálogo, uma aproximação da sociedade, né, com o seu saber popular, com a academia, com o seu saber científico. Então, essa troca de saberes, ela trouxe, né, um entendimento, né, de como compreender a relação entre os determinantes sociais da pobreza, a organização do território e a promoção da saúde. Tá certo? Então, com tudo isso, né, o objetivo do curso, então, é oferecer os conhecimentos teóricos e práticos que possibilitem compreender, né, a teia de relações entre os determinantes sociais da saúde, ou seja, os fatores que influenciam a saúde, né, a organização do território. O que é um território? Território é onde as pessoas vivem, né? No território é o conceito do Newton Santos, né, onde ele explica, né, que no território nós temos não é só a área geográfica que as pessoas ocupam, né? São todas as relações, né, que permeiam o estado de saúde de uma pessoa. Então, são as condições ambientais, das pessoas, o fato das pessoas terem suas relações com as pessoas que coabitam, né? E também a condição dessas pessoas, né? Quais são os aparelhos ali, né? Os aparelhos, os instrumentos que as pessoas têm para conviver, né? E que são aparelhos públicos e muitas vezes, né? Você tem também organizações, né? ONGs, OCIDs, enfim, que vão ajudar, né? Que vão trazer, né, as características necessárias para que as próprias pessoas que ali vivem, né, elas convivam entre si, né? Então existe uma expressão, né, do Newton Santos que ele diz é onde o território fala, o território pulsa, é onde, enfim, as pessoas vivem, né? E entender essas relações com a promoção da saúde. A promoção da saúde, né, ela está ancorada, né, em alguns princípios. E esses princípios norteiam, então, né, todo um enfrentamento, não só de doenças, mas também como as pessoas lidam com todas essas variáveis e que vão acontecer, né, dentro do território. Então, tem o processo histórico, né, o processo de governança do território, o compartilhamento desse território, como as pessoas vivem, como ali trabalham, enfim, quais são as condições que elas têm, né, de lidar, né, com fatores sociais, fatores econômicos, fatores culturais, fatores étnicos, fatores psicológicos, fatores comportamentais, e que vão influenciar os problemas de saúde, né? E também você tem outros fatores de risco também, que são a moradia, a alimentação, a escolaridade, a renda, o emprego, né? Então,
Nesse curso, né, as pessoas é, elas lidam no dia a dia do curso com essa realidade, né, com o compartilhamento dessa realidade, dessa cultura, né, que cada território tem uma identidade, né, tem uma cultura, tem uma realidade, e esse território ele vai se relacionar com outros territórios também, né? Então, é, eles aprendem ali, né, a não só ouvir, mas como debater todas essas nuances, né, discutir, né? Então, Aprendem a e lidar com isso, né? isso. E uma coisa muito importante, né, é que isso tudo vai estimular o protagonismo social. Esse protagonismo social, ele tem na base a identidade do grupo, né? Então, o próprio nome do curso, né, é um espelho do que é o curso. É Tá verdade. certo? Então, assim, a gente ali exercita, né, um pouco, né, do estímulo ao protagonismo social, à cidadania, à participação social em saúde, enfim, é, aprende a ouvir, né, coisas que às vezes são distantes de nós, né? Porque existe uma cultura, toda uma condição das pessoas lidarem. Que houve? Gente, ele caiu, aí aguardando para continuar a nossa live com o doutor Antônio. Nossa internet em Itaperuna, hoje o pessoal está comentando aí no chat que não está muito boa não, né? Então, deve ter caído lá para ele também. Apesar de ele estar no Rio, esses problemas acontecem, infelizmente. Vamos esperar ele voltar. Esse tema é muito importante. Voltou. Voltou. Aqui o pessoal está reclamando no chat que a internet está muito ruim hoje em Itaperuna. Aí caiu várias vezes, agora parece que deu uma firmada. Mas esse tema, doutor Antônio, é muito interessante, é um tema muito bom. Esse lance cultural aí, territorialista, né? É muito importante. E essa distância que a comunidade tem, que as pessoas têm com os gestores também, isso também atrapalha muito essa distância. E eu acho que é necessária que seja mais próxima, tenha mais proximidade isso aí. Melhora, né? Vai melhorar muito a saúde também. Sim, sim. Né? E é fundamental essa aproximação, sabe? Porque isso facilita muita coisa. Facilita. E o objetivo desse curso? Qual seria o objetivo desse curso de saúde comunitária? Bom, o objetivo, né, como eu estava falando, oferecer conhecimentos, né, teóricos e práticos, né, que possibilitem compreender, né, as relações dos determinantes sociais da saúde, que é como as pessoas, as condições que as pessoas vivem e trabalham, né, e a organização do território e a própria promoção da saúde. É bom que falou, mas porque caiu, o senhor estava falando, aí caiu, então muita gente pode ter pegado, assim, perdido. Como os participantes alteram a vida dessa comunidade
onde eles vivem. Que eu acho que é muito É, interessante isso aí. isso. Aí, assim, eles aprendem a importância do trabalhar junto, Aham. né? Nos grupos, né? Porque eles são, vamos dizer assim, no curso, tudo é feito em grupo, É, com né? certeza. Então, assim, eles, 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 todos os alunos têm seu grupo. E esses grupos, essas redes sociotécnicas, né? Eles, eles aprendem a partir do protagonismo social, com a ajuda de monitores que são alunos de pós-graduação, né? Uhum. E tanto da Fiocruz como outras universidades, enfim, professores, pesquisadores da Fiocruz e outras instituições também, né? E a partir do determinante da saúde e da própria determinação social da saúde, eles aprendem a entender, né, a saúde e as suas multicasualidades. Sim. Eles aprendem a lidar com a percepção do território, quais são as necessidades daquele território, né? E a promoção da saúde. Então, eles trabalham temas transversais, né? Eles aprendem a trabalhar em temas transversais como o território como fator de promoção da saúde, a habitação saudável, Aham. né? A participação social em saúde, as relações de convívio, né? Como eu estava dizendo, cada comunidade tem as suas regras, cada comunidade tem suas relações de convívio com outras comunidades, né? E a questão da dialogia do riso, que tem uma ligação inequívoca com o próprio conceito integral de saúde. Ou seja, Interessante. tem o componente emocional também, né? Então, com isso, eles passam a entender que o enfrentamento de doenças se dá de forma colaborativa e participativa e tem relação direta com a cultura e a realidade local. Sim. Então, no curso, eles são estimulados desde do primeiro dia de aula, né, a desenvolverem ações, né, que a gente chama de mini projetos, em diversas comunidades eleitas por eles mesmos, tá certo? Então, e ao final do curso, eles apresentam essas ações que são debatidas quanto à sua sustentabilidade. A partir daí, né, eles têm a base para dar continuidade a essas ações nas suas comunidades, tá certo? Ou mesmo eles podem desenvolverem outras ações em outras comunidades, mas que têm a ver, né, com o mote da saúde, da promoção da saúde e que vão trazer cujo objetivo, né, é a sustentabilidade, né, é a redução das desigualdades, tá certo? Então é esse, né, o objetivo do curso. E dessa forma, eles vão, com esse entendimento, eles podem alterar, né, a vida da comunidade em que eles vivem. Né? Então, Levar para outros lugares o que eles aprenderam no curso, né? sim, 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 sim. E também, né, fazer, né, a partir do seu protagonismo, né, trazer, né, a discussão da realidade do próprio território. Né? Sim. Então, fazer com que o objetivo seja o bem comum, tá certo? Então, Uhum. Entendi. é dessa forma que eles, eles tentam alterar a vida do território deles, né, em que eles vivem, não só o que eles vivem, mas outros territórios também. Uhum. Em um de seus artigos, você ressalta a importância da promoção da saúde para reduzir a desigualdade, que é muito interessante. Gostei muito do artigo. É um tema que é desafiador, né?
Aí, como tem sido esse trabalho no Instituto Oswaldo Cruz? Como que você faz esse trabalho? Bom, muito obrigado pela excelente pergunta, né? Em 2017, né, não só a partir de 2017, não só o Instituto Oswaldo Cruz, mas a Fiocruz como um todo, através da sua presidência, né, instituiu a estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. Sim. Essa Agenda 2030, ela compõe uma agenda dos desenvolvimentos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Tá? Ou seja, são 17 objetivos cujo principal tema é a redução das desigualdades. Né? Então, considerando a análise histórica, de conjuntura e prospecção de futuro da instituição, a Agenda 2030 atua como um marco e como um grande catalisador, né, para novos desafios de desdobramentos conceituais. E esses desafios eles podem ser acadêmicos e até programáticos. Né? Então, a Agenda das Nações Unidas e da Fundação caminham juntos nesse sentido, na busca pela integração de direitos humanos, né? Políticas sociais, sustentabilidade, inovação e desenvolvimento, de modo que, como diz o lema do documento internacional, não seja ninguém deixado para trás. Né? A Fiocruz, ela tem um enorme potencial, né, nesse sentido, para contribuir com isso. Então, há um grande acúmulo de conhecimento e experiência nas áreas de saúde, ambiente e inovação. Tá certo? Então, a gente procura, né? Então, sempre estar olhando para esses objetivos, tá certo? Para essa Agenda 2030. E essa Agenda 2030, no meu grupo de pesquisa, ela é um marco conceitual para que a gente possa estar caminhando. Nossa, é muito interessante mesmo. Eu estou, assim, fascinada com esse tema. A minha aula de saúde pública na faculdade, eu ficava apaixonada na aula, e a professora é um espetáculo, então... É muito legal. Muito bom. Em Laje do Muriaé, que é nossa vizinha aqui, né? Aqui pertinho da gente, foi escolhido o desenvolvimento de um programa de promoção de saúde por sua condição de vulnerabilidade. Explica como se deu esse estudo e a matriz de avaliação desse programa de promoção de saúde e a condição dessa vulnerabilidade, como que isso interfere na saúde das pessoas. Sim. Bom, vamos lá. Laje do Muriaé, né, só para historiar, ele é um dos 4 municípios, né, aí, que mais evoluíram no estado do Rio de Janeiro, tanto em renda quanto em desenvolvimento social. Sim. Na realidade, esta foi a razão da escolha, né? Então, existe um outro fato que norteou esse trabalho, que era uma antiga demanda da Organização Mundial da Saúde, no que diz respeito à avaliação de programas de promoção da saúde, né, em áreas de vulnerabilidade socioambiental. Então, existia uma grande lacuna, né, de como a gente poderia avaliar um programa, né, de promoção da saúde. Né? Então, para você ver, aqui no Brasil, né, o SUS conta com um sistema que avalia o seu desempenho, que é a matriz PROADES, e um programa que avalia a qualidade dos serviços de atenção básica, que é o conhecido PEMAC. Né?
No entanto, não, o SUS ele não possui uma ferramenta que avalie sua proposta de qualificação das ações de promoção da saúde. Uhum. Então, veja bem, nós consideramos que a avaliação da promoção da saúde deve estar inserida no planejamento das ações a serem desenvolvidas por meio da participação a ser desenvolvido por meio da participação social e da sustentabilidade dessas ações. Ou seja, o que a gente faz lá no curso de saúde comunitária, a gente preconiza também nas nossas publicações. Então, como é que foi esse trabalho? Nós aplicamos um programa de promoção da saúde nesse município, né, a partir dos saberes populares, da cultura e da realidade local, com foco no enfrentamento de doenças que são muito comuns, né? E que são doenças típicas relacionadas às desigualdades sociais, que são as parasitoses intestinais. Né? Então, com isso, procuramos construir com a população novos saberes a partir da problematização e da troca de saberes entre a própria sociedade e a academia, como nós fazemos lá no curso. Né? Então, com a participação, não é só... Então, essa participação ela não se resume só à população, né, e à academia, elas também têm a sua vertente da participação dos gestores, tá certo? Então, é muito importante a participação dos gestores e dos profissionais, tanto de saúde quanto de educação. Né? Então, foi possível produzir um conhecimento para uma melhoria da qualidade de vida naquela localidade. A partir daí, os envolvidos tornaram-se capazes, né, de participar da construção de indicadores quali-quantitativos e multidimensionais que estão apoiados nessas políticas públicas que são voltados para territórios com vulnerabilidade. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos, né, uma matriz, né, de avaliação com possibilidade de aplicação em áreas de distinta vulnerabilidade socioambiental. Tá certo? Então, a matriz de avaliação demonstrou, então, ser de fácil aplicação e permitiu detectar os pontos fortes e os pontos fracos dos programas de promoção da saúde aplicados em diferentes territórios. Porque o que acontece? Nós aplicamos essa matriz em Laje do Muriaé e reaplicamos essa mesma matriz em Manguinhos, tá certo? Em áreas de vulnerabilidade socioambiental na capital, no Rio de Janeiro. Então, lá em Laje do Muriaé, né, foi interessante que houve adesão, né, dos gestores, das equipes, da população e dos diversos setores da sociedade. Isso foi decisivo para o sucesso do programa, sabe? Então, adicionalmente, a gente tem aí um outro elo que é fundamental, né, quando a gente fala da saúde, que são os agentes comunitários de saúde. Muito importante. Então, eles se destacaram como atores essenciais devido ao seu vínculo com a população. Né? Então, as contribuições desse estudo incluem não só um instrumento, mas como uma metodologia para avaliar os programas de promoção da saúde que podem ser aplicados em realidades distintas e modificados de acordo com o território. Né? Então, cada território tem a sua identidade. Né? Então, esse trabalho ele vem sendo muito citado, né? Porque ele espelha, né, a própria necessidade da inovação, né, em saúde, né, quando se fala de saúde. É muito interessante. Os agentes comunitários já conhecem, né, aquela localidade ali, aquele pessoal, ele já tem esse vínculo com o pessoal. Então, é muito importante
fazer outra pergunta aqui. Com certeza. Fala, peraí, Malu, minha cachorrinha já subiu no meu colo aqui. Fala pra gente um pouquinho da importância do estudo sobre as parasitoses intestinais. O que são as parasitoses intestinais? E quais são as mais comuns nos seus trabalhos que são abordados, os fatores que influenciam a transmissão e a prevalecência dessas parasitoses intestinais na comunidade de baixa renda? Isso. Então, as parasitoses intestinais, elas são doenças que são muito comuns, mas elas são negligenciadas. Elas ocorrem principalmente em áreas de vulnerabilidade socioambiental, onde existe um precário saneamento ambiental, né? Hoje, quando eu falar saneamento ambiental, eu estou incluindo, além da questão do saneamento básico, que é a questão de esgoto, água e resíduos sólidos, né? Eu estou incluindo também a questão das doenças, né? Que é o que acontece. Então, você tem nesses territórios, né, dificuldade de acesso à educação, dificuldade de acesso ao atendimento médico, bem como medidas profiláticas integradas, né? Então, essas medidas profiláticas integradas, elas incluem noções de prevenção, né, que tem a ver com cuidados da higiene pessoal e acesso a tratamento. Então, normalmente as pessoas se automedicam e isso é muito ruim, né? Então, a gente tem, a partir dessas medidas profiláticas, como aconselhar as pessoas no sentido que elas devem, como é que eu vou dizer, elas devem ter o seu autocuidado, mas também devem procurar supervisão médica, né? Devem ir ao seu posto de saúde, né? Então, essas doenças, essas parasitoses intestinais, elas são doenças que são transmitidas, né, pela rota orofecal. O que é a rota orofecal? A rota orofecal é quando você ingere, né, um ovo ou uma larva, tá certo? Ou um cisto, né? E aí, ou então você tem as larvas que estão no solo, elas penetram na pele, né? Então, essas doenças elas são vinculadas pela água, pelo solo e por alimentos contaminados com as formas parasitárias. As formas parasitárias são cistos, ovos ou larvas, né? E os agentes causadores, que a gente chama de agentes etiológicos, né, são os protozoários, né, que são seres formados por uma única célula, e os eumintos, que aí eles são chamados vermes, mais conhecidos popularmente como verme, né? E na maioria dos casos podem produzir, principalmente em crianças de idade pré e escolar, né, além de um estado de diarreia crônico, problemas de má absorção de alimentos que podem levar a estados precários de nutrição e problemas de cognição e morbidade significativa que pode vir a causar o afastamento dessas crianças, enfim, da creche, da escola, e os adultos a incapacidade para o trabalho, né? Então, as principais doenças, né, elas têm um componente, né, que é a incapacitação, né? Então, a gente fez esse trabalho, né, em Campos. A gente tem um trabalho em Campos dos Goytacazes, né, que foi parecido, né, com o que a gente fez em Laje do Muriaé. Mas a diferença disso foi que a gente trabalhou em Campos com uma amostra de população maior, né? Campos é um município maior e lá nós trabalhamos em duas grandes áreas de vulnerabilidade
e que têm características semi-urbanas e praticamente rurais, né? Então, nós trabalhamos nas moradias com as famílias e nas Uhum, escolas, né? uhum, Procurando entender, então, a cultura e a realidade a partir do saber popular dos moradores acerca destas doenças e a prevalência delas. Né? Quando eu digo prevalência, é a porcentagem de pessoas que estão parasitadas, né, em um determinado lugar, em um determinado tempo. Tá aham, certo? É como se eu batesse uma fotografia ali daquele território e aí eu pudesse, enfim, naquele momento, analisar aquela situação. Né? aham, Então com o esforço conjunto, né, da nossa equipe, da população, dos profissionais de saúde, né, e educação, e os gestores municipais, né, a partir da própria administração regional dessas localidades, e da parceria inequívoca entre a academia e a sociedade, nós conseguimos capacitar, né, a população para mudar a sua realidade sanitária a partir de parcerias. Essas parcerias envolveriam desde da própria população, como a universidade, as secretarias, enfim, as parcerias privadas, né? Para quê? Buscar o bem comum, buscar aham. a melhoria da qualidade de vida, tá certo? Então é isso. Bom, muito interessante. Eu ia perguntar, no meio da conversa, eu lembrei de Campos. No nosso município, muitos animais abandonados, muitas zoonoses. E há muitos casos de dengue, febre amarela, a febre maculosa, né? Febre amarela não. Febre maculosa, animais doentes nas ruas. E, infelizmente, a falta de política pública para eles. Quais os riscos para a população humana e as orientações de medidas integradas de prevenção que o senhor pode comentar? Claro, obrigado pela pergunta, Patrícia, muito boa pergunta. Bom, gente, olha, as zoonoses, elas são doenças, por definição, que circulam entre animais e o homem. E esse último, na maioria dos casos, é o hospedeiro acidental. Uhum. Né? Existem muitas zoonoses e muitos riscos associados com essas doenças, né? Pouco estudadas, em sua maioria. Mas o princípio fundamental para a gente evitar, né, as zoonoses, elas são ligadas ao conceito da posse responsável de animais. Né? Os cuidados veterinários da legislação vigente e a higiene, tanto do animal quanto de seu ambiente em que ele vive e convive com seu dono, né? E do autocuidado dos seus próprios donos. Então, veja, existe uma grande lacuna, né, sobre o conhecimento das medidas integradas de prevenção no caso das zoonoses, que não é divulgada mesmo entre os profissionais da área de veterinária e nem no SUS. Sim, Então, verdade. calcule para a população, né? No curso de saúde comunitária, a gente trata desse tema também, né? A gente discute muito esse tema, né? Então, neste momento, veja só, nesse momento de pandemia, existiu, né, num tempo, né, logo no início, onde várias pessoas abandonaram seus animais de estimação, Verdade. É verdade. né? Então, com receio de contrair a Covid-19. É Essa verdade. possibilidade, ela, essa possibilidade de transmissão, ela não Não, existe, tá não. certo? Então, deixar bem claro isso. É. E outras pessoas também procuraram. Fiquei sabendo que pessoas procuravam as clínicas veterinárias para tentar vacinar com a V10, V8, para adquirir anticorpos dessa vacina para não pegar algum tipo Nossa, de doença. Olha só. É o que eu falo. O diálogo, a informação é muito
importante. A gente tem que dialogar com a população, criar bate-papo igual a gente está aqui, para as pessoas se informarem. Eu acho que isso vai evitar o abandono, vai evitar diversos problemas. Aqui em Itaperuna, todo dia nós da proteção recebemos pedido de ajuda, porque nós não temos um hospital veterinário público, né, municipal, nós não temos, falta orientação também das pessoas sobre zoonose, né? Então, de vez em quando eu publico alguma coisa sobre temas assim, para poder incentivar as pessoas a leitura, a procurar no Google o que é aquilo ali, entendeu? Se às vezes tem vergonha de perguntar, procura ali. E incentivar as campanhas de adoção responsável, que é muito importante para a gente que está na proteção, porque nós, da proteção, cuidamos não é só da saúde de bicho, não. A gente cuida da saúde humana também. Retirando o animal de rua, a gente está cuidando do filho, do neto, da pessoa que muitas vezes abandonou o animal na rua. Então, eu acho muito importante que as pessoas ajudem os protetores, ou numa adoção, ou, eu sei quem que é um gatinho, fulano colocou para adoção. Ajudar nessa tarefa aí, que para a gente é muito complicado, mas a gente sente muito amor em fazer. Vou fazer mais uma pergunta aqui, que é do Leonardo Mota e da Viviane Vargas, que por acaso é minha irmã, que perguntaram sobre o esgoto a céu aberto. Que há valões aqui em Itaperuna, né? Alguns valões nos bairros de Itaperuna, com esgoto in natura jogado no Rio Muriaé. Quais os principais impactos disso na saúde? Excelente pergunta, Patrícia. Olha, é um tema muito bom para a gente estar aqui conversando. Bom, a saúde ambiental, ela reflete diretamente na saúde humana, né? Se há contaminação de um rio, esta irá atingir a população com a transmissão de doenças de circulação hídrica, né? Então, essas doenças são a principal causa da mortalidade infantil no Brasil. Então, veja só, de acordo com o Instituto Trata Brasil, só para você ter uma ideia, né? Existem 35 milhões de pessoas que não têm abastecimento de água potável em suas casas. Né? Em muitos desses casos, a água é coletada e consumida diretamente dos rios, podendo estar contaminada, então, pelo descarte, né, de lixo e pelo esgoto sem tratamento nas cidades. Então, essa falta de saneamento, ela facilita a propagação das doenças, principalmente entre as pontas das faixas etárias. O que é isso? Entre crianças e idosos, né? Então, essas pessoas, né, essas faixas etárias, elas têm a saúde mais, assim, como é que eu vou dizer, mais fragilizada. Né? Isso ocorre porque a água dos rios, quando não passa pelo seu devido tratamento, apresenta grande quantidade de poluentes, né? E que também ali existe também grande quantidade de agentes biológicos que podem causar doenças, né? São as bactérias, os vírus, os parasitas, até que nós falamos aqui, né? Então, para se ter uma ideia, né? Quando você você toma, né, o relatório divulgado pela OMS, né, e pelo Fundo das Nações Unidas, você ali está relatado que quase 1,5 milhão de crianças morrem anualmente em decorrência de diarreia em todo o mundo, né? Então, quase 90% dessas mortes elas poderiam ser evitadas com coleta e tratamento de esgoto, e água tratada, e acesso à água tratada, né? Então, outras doenças
também podem ser causadas pela própria contaminação da água, né? Por exemplo, as infecções bacterianas, a febre tifoide, né? A cólera, a leptospirose, a própria hepatite, Hepatite. né? Além do impacto na saúde, né, dessas pessoas. Então, essas pessoas acabam custando muito dinheiro ao Sistema Único de Saúde. Né? Então, existe um dado do Instituto Trata Brasil, né, que diz assim, né, o custo por paciente em internações por infecções gastrointestinais é de cerca de R$ 360. Isso sem calcular o impacto no dia a dia dessas pessoas que faltam a compromissos, né? Que vão estar Com certeza. incapacitadas para o trabalho, para o estudo, estão comprometendo aí a renda e a produtividade. Uhum. Então, é o que a gente sempre fala e eu converso sempre, né, com todo mundo, que é que para cada real gasto com saneamento, né, e mesmo, né, eu queria citar aqui um grande mestre, né, e um grande pesquisador da Fiocruz, que é o Léo Heller, né, que ele sempre toca nesse assunto do saneamento e no acesso ao saneamento, né, e ao acesso à água. Né? Então, para cada real que você gasta com saneamento, você está economizando R$ 4, né, a menos em despesas na área de saúde. Com Né? Então, certeza. é muito importante. Mais uma vez, eu venho aqui te agradecer muito pela aula que você passou para a gente, essas informações muito importantes que você passou para a gente. Já estou falando você, viu? Muito, muito bem, é isso aí. Eu acho que não tem essa. Eu acho que a gente tem que, né, conversar, né? E é isso aí. Eu acho que aqui a intenção é essa, sabe? A gente poder, né, se aproximar, né, Com certeza. das pessoas e dialogar. Eu acho que a saúde precisa, né, desse diálogo, né? Esse diálogo é muito necessário, né? E isso traz muito benefício para a população. Aí, quem sabe, vamos ver, a gente consegue trazer o senhor aqui para dar uma aula, um curso aí de saúde comunitária para a gente, né? Seria um prazer receber os agentes de saúde de Itaperuna, vão gostar muito. A própria classe veterinária, eu acho legal os estudantes de veterinária participarem. Quem sabe? Vamos ver. Ano que vem deve ter CEMEV, que é um simpósio que a gente faz da medicina veterinária da Unig, onde eu faço veterinária. Eu vou dar ideia lá, vou sugerir lá que chamem o senhor. Tá bom? Vai ser um prazer. Olha, o convite, assim, é uma honra, né, receber um convite desse. Eu estou sempre aberto, né, sempre que eu puder ajudar, enfim, sempre que eu puder conversar com vocês. Olha, eu estou à disposição de vocês, tá certo? E acho fundamental, né, a gente estar, né, conversando sobre todos esses assuntos relacionados, né, à saúde da população brasileira, que essa missão, na realidade, ela se confunde com a própria existência, né, da Fiocruz. Então, eu acho que a gente deve carregar. A gente, às vezes, é o que eu falo, a gente às vezes não sabe, né? Mas cada cidadão brasileiro ele carrega a Fiocruz dentro de si, né? Então, eu acho que a gente está, né, se aproximando, né, e está sempre com as pessoas, conversando sobre saúde, é muito importante. Eu agradeço demais a oportunidade, enfim, olha, será um prazer estar com vocês quando for possível, sabe, assim, de braço aberto para receber, enfim, para estar aí com vocês, tá certo? Parabenizar
parabenizar vocês, né, de Itaperuna, enfim, as outras pessoas que estão aqui conosco nessa live. É, e assim, o que eu puder, né, tá esclarecendo, tá ajudando, vocês podem me chamar que eu tô topando aí sem problema. Tá Então certo? falou. Tem Muito muito obrigado. elogio no chat aí, ó. Tem muito elogio Muito obrigado. no chat. Muito mesmo. O pessoal gostou muito. Gente, Muito ó, eu obrigado. estive aqui com o doutor Antônio, pesquisador da Fiocruz. É tanta coisa que eu tenho que... Vou ver se eu leio aqui, porque eu esqueci. Pesquisador da Oswaldo Cruz, do Laboratório de Inovações e Terapias de Ensino e Bioprodutos e coordenador do curso de saúde comunitária que nós vamos tentar trazer para Itaperuna. Muito obrigada, doutor Antônio. Foi um prazer conhecer o senhor e falar com você, tá? Olha, nós lá do Instituto Oswaldo Cruz, né, na Fiocruz, a gente se solidariza sempre com vocês, sabe? Estamos sempre aí, né, à disposição de vocês, no que for possível que a gente possa estar esclarecendo, participando, e agradecer muito a você, Patrícia. Olha, foi muito bom estar com vocês, muito mesmo. Muito obrigado, tá? Você. Fica com Deus. Tchau. O mesmo. Tchau. Obrigado. Nada.